Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. O Senhor tem feito maravilhas e espera por nós que a gente faça a nossa parte. E nesta manhã, com certeza, Deus tem uma palavra de despertamento aos nossos corações a respeito de missões. Vamos repetir aquilo que eu falei no início. Fomos criados para adorar e chamados para trabalhar. Mais uma vez, vamos dizer: fomos criados para adorar e chamados para trabalhar. Amém? Que a gente possa ter esse entendimento na nossa vida como cristã e com o ID do Senhor Jesus. Nós vamos ver agora uma programação com a igreja, amém? Logo após essa programação, a palavra já está com a pastora Mércia. Jovens. Este é o tempo de nós lançarmos a rede, de levar a palavra. É o tempo de viver o Evangelho de Cristo. É o tempo de sair do acomodismo. É o tempo de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque essa voz tem clamado em meio ao deserto. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aleluia.
o que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra e crer no Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a trombeta soou. A hora é agora, o tempo é este. Ele vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Voz o que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a trombeta soou. A hora é agora, o tempo é esse. Ele vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem E de fazer discípulos por todas as nações, porque ele vem. o Espírito e a noiva dizem E de fazer discípulos por todas as nações, porque ele vem. o Espírito e a noiva dizem E de por todos todos pregar o Evangelho, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito, ele tem clamado dentro da igreja. Ide por todo mundo, faça seu papel, pregue o Evangelho, viva a palavra do Senhor, pregue com a sua vida, pregue com a palavra de Deus, pregue o amor do Senhor Jesus. E por isso, a palavra de Deus diz: ide, não temas. O Brasil Aleluias, glória a Deus, que você possa ir, sem temer, não temas, porque o Senhor está conosco, para nos livrar, diz o Senhor. Amém, irmãos? E eu vou voltar de novo ao texto de Jeremias. Não sabia, ou melhor, não me comuniquei melhor, né? Para entender que hoje de manhã precisava de outro missionário para pregar. Mas nós estamos aqui, amém?
a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, vou voltar ao texto de Jeremias. Jeremias 1. Quando nós começamos a escola dominical, tinha poucos irmãos. Vou repetir algo que eu já tinha falado. Amém? Vamos ler outra vez o texto. Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 5. Vamos ficar de pé, por favor. E nós vamos ler da mesma forma. Eu leio um versículo e a igreja lê o outro. Quem já encontrou? Louvado seja o nome do Senhor. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que veio Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Verso 17. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Todos juntos, 19, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém, irmãos? Podeis sentar. Irmãos, como eu já tinha falado antes, é a responsabilidade da igreja, é o ID do Senhor. Quando nós nos convertemos, a gente às vezes é tão criança, não entendemos muito a responsabilidade. E às vezes falamos até coisas que não entendemos o que estamos falando naquele momento. Mas naquela hora, o Espírito Santo segura a palavra que nós falamos. Quando eu me converti, eu senti uma alegria muito grande no meu coração. Quando um dia eu estava balançando meu menino lá na rede, ele era novinho. E sobre mim veio uma alegria do Espírito Santo muito grande. Porque da minha casa eu ouvia o culto da casa da pastora. E a pastora começou a louvar, porque era ela quem abria os cultos, quem cantava com violão. E aquele hino, ele foi entrando no meu coração. E eu fui me alegrando. E eu balançava e depois eu não sentia mais que estava balançando o menino. Coitado, ali foi o anjo que guardou, porque se a rede virasse, já era, né? Então, eu não entendia que Deus estava me enchendo da sua graça naquele momento, que o Espírito Santo de Deus estava vindo sobre minha vida com muito poder. Era criança na fé. E daquele dia em diante eu comecei a me alegrar muito. Quando qualquer coisa que eu ouvia de Deus, e meu coração se enchia de alegria. Mas eu também não entendia que essa alegria era do Espírito Santo de Deus. E passando por muita luta, a pastora testemunha, né, da minha luta, com meus filhos pequenos. Foi assim que o pai deixou a casa. E eu fui para a casa de minha mãe, passei uns 3 dias lá, estava muito sofrida. E quando eu fui chegando, minha irmã disse assim, eita mulher, tu é crente agora? Eu disse, eu sou crente porque deve vir. E ali eu falei com a força que vinha dentro de mim. Mas eu não tenho entendimento da convicção das minhas palavras. Então, neste momento, irmão, Deus, Ele
toma a palavra que a gente fala. E ele começa a trabalhar na nossa vida. Trabalhar na nossa vida com um propósito. De que a gente ide e dê fruto. Trabalhar na nossa vida com um propósito. Que sejamos úteis à sua obra. E Deus começou a trabalhar na minha vida. E como eu já falei algumas vezes, né? E aqui estou. Amém? E por tudo que já passei, eu posso dizer como aquele louvor. Olha eu aqui. Né? Eu posso falar isso. Porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Mas não para a minha glória. Nem para o meu acomodismo. Nem para o meu conforto. A igreja de Deus, ela foi salva. Deus tem um propósito. Primeiro, o amor de Deus e nos levar para os céus, para viver eternamente com Ele. Depois, o maior propósito de Deus, que nós amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. E eu não posso amar o meu próximo sem que eu deseje para ele aquilo que eu quero para a minha vida. A primeira coisa que nós queremos é os céus. É verdade? Se nós estamos aqui, porque a primeira coisa que nós queremos para a nossa vida é os céus. E é esses céus que eu tenho que querer para o meu próximo. O segundo maior mandamento. Amai ao vosso próximo como a ti mesmo. E esse amor que nos condiciona pelo Espírito a levar a palavra de Deus. E essa palavra que muitas vezes estão questionada, porque é que os crentes dizem que são salvos, e porque os crentes insistem tanto que a gente aceite Jesus, e porque os crentes insistem tanto que a gente vá para a igreja deles, porque nós como igreja temos a convicção que essa é a única verdade e o único caminho. Então logo, nasce no nosso coração o desejo de levar as outras pessoas para viver o que nós estamos vivendo. Viver no reino de Deus, sabendo que nós temos a única verdade que existe, a palavra de Deus. E como Jeremias aqui, ele foi chamado por Deus. A primeira coisa que Deus disse a ele foi, antes que eu te formasse no ventre, aí mostra que os propósitos de Deus na minha e na sua vida é antes da nossa existência. Esse propósito já estava no coração de Deus para as nossas vidas, lá no início, quando Deus falando, ele disse, façamos o homem. Ele estava falando com Cristo, com seu Filho, né? E trazendo a mim e a você, como igreja do Senhor, a existência. Para que nós possamos cumprir aquilo que já estava no coração de Deus, o propósito de Deus, o reino do Senhor na terra. Jeremias, ele disse a Jeremias, eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. Eu te santifiquei. Não tem como a gente anunciar o evangelho do Senhor sem uma vida santificada. Porque vamos falar o que não vivemos, estaremos mentindo. A primeira responsabilidade é viver para pregar, para levar. Por que, irmão, eu falo isso? Domingo eu fui na casa da minha irmã, e quando eu vinha já eram as 5:30 da tarde. E ali naquele mato, eu vinha por ali. E eu vi um sorriso, alguém rindo muito, rindo. Quando eu olhei assim, era uma pessoa que estava saindo de dentro do mato, ele estava rindo muito. E quando ele me viu, ele disse, ei, eu disse, oi, ele disse, vem cá. Pegou minha mão, botou na cabeça dele. Aí disse, venha mulher, que eu sei que tu é mulher de Deus, ora aqui. Que eu estou numa cachaça medonha, eu quero me ver livre da cachaça. Aí eu disse a ele, olha, você só pode se ver livre dessa cachaça, se você ir pelo caminho da verdade. O caminho da palavra de Deus, o caminho de Jesus. Ah, eu já conheço. Eu disse, então, se você conhece, se volte. Porque Deus quer fazer algo na sua vida de bom, de maravilhoso. Mas você é quem tem que ir. E ali a gente ficou conversando. E ele disse, olha, deixa eu dizer a você, às vezes eu tenho vontade de ir. Agora eu vou me voltar para a pastora. Ela não gosta não, mas eu vou dizer. A pastora Messi. Aí ele disse, eu já fui para a tua igreja. Aí eu disse, já. É porque você não vai mais. Ele disse, não. Primeiro,
porque a minha família é crente. E aí a minha família, eu tenho família lá. Mas só é crente na igreja. Em casa eu não vejo esse povo crente. Só sabe criticar, só sabe falar. E começou, né, derramando ali as suas raivas. E eu vindo. Aí eu disse assim, mas Jesus fez alguma coisa com você? Não. Eu disse, e por que você não volta para Jesus? Aí ele disse, tu não gosta não, eu vou dizer a tu. Eu não gosto daquela pastora Messi, né? Aí a gente sabe que não é ele, é o que está nele. Eu não gosto daquela pastora Messi. Aí eu disse assim, mas se você gostar de Jesus, você vai. Jesus está lá. Aí eu disse, olha, eu vou descendo por aqui, mas olha, eu vou lhe dizer, vá para a casa de Deus. Vá ouvir a palavra de Deus, se você quiser ser liberto. Porque você vai ser destruído pelo inimigo que está fazendo isso na sua vida. Se você não for, ele vai lhe destruir. Aí ele disse, tá certo, mas aí eu ia saindo. Ele disse, não, vem aqui. Aí se abaixou, botou de novo a cabeça, botou minha mão na cabeça dele. Não, primeiro você me abençoa, ore por mim, aí depois você vai. Tchau, irmã, tchau. Essa mesma pessoa, por 2 vezes, já tinha me encontrado por aí. E tem me esculhambado. Só porque eu passei por ele, olhei assim e ele me esculhambou, né? E desse dia, esse domingo, ele fez questão que eu colocasse a minha mão na cabeça dele. E ele disse, não, vai não, vem aqui, traga a sua mão. Aí se abaixou, que ele botou a mão na cabeça e eu orei por ele. Então, irmãos, as pedras estão clamando. Amém? Está chamando. Em você, como igreja do Senhor, existe algo que lá fora não se encontra mais em ninguém. O Espírito Santo de Deus, habitando nas nossas vidas. E ele sabe, o mundo sabe muito bem, que a solução está em nós. Está na nossa vida, porque é Cristo que está na nossa vida. Então, logo quando a gente não vai, logo eles vêm. Eles vêm porque eles sabem que na sua vida existe uma palavra de poder para a vida dele. Amém? Vocês não estão entendendo? Eu estava rindo mais Jogla desse Jogla, e que ministério é esse, Jogla? Agora dos bebês carregar minha mão está na cabeça, né? Eu passei lá no centro e tinha outro bebê lá sentado, eu fui passando e a gente anda, né? Balançando os braços, minha mão ficou presa para trás. E eu olhei, era um bebê sentado na calçada, tinha segurado a minha mão e a outra mão estava uma garrafa, estava com bebida. Aí eu disse, solta minha mão. Aí ele disse, solto não. Eu disse, homem, solta minha mão. Ele disse, solto não. Me dê sua mão aqui e bota na minha cabeça. Chega, bota na minha cabeça. Aí ali do lado, na esquina da Olacante, ele estava sentado ali na Olacante. Aí eu disse assim, mas solta minha mão. Ele disse assim, não solto, não, só solto você orar por mim. E o povo ficou lá. Aquele povo aqueles carros ali de viagem, que viaja para a cidade pequena. Eu disse, ai meu Deus do céu, eu tinha saído da capelania, só vou ter que orar agora no meio da rua por esse homem. E ele segurou, soltou não. Eu disse, eu tenho que orar, se eu não orar eu não saio. Aí eu disse, eu vou orar por você, mas antes eu vou lhe dizer a verdade. Aí eu comecei a falar a ele, que ele era uma pessoa que a sociedade não via, mas que Cristo amava ele. Que Deus tinha uma história para ele, uma nova história para ele. Que Deus não queria que ele vivesse aquela vida. E que Jesus o amava. E aí, quando eu estava falando isso, irmão, do outro lado, aí apareceu uma velha. A velha vinha, sabe como é um foguetão assim? Essa velha passou na frente dos carros. E quando chegou lá, disse, ai, fulano, Marco, Paulo, não sei, mais ou menos assim o nome dele. Não deixa essa mulher botar a mão na sua cabeça, não, você é doido. Ela vai puxar a sua energia todinha. Eu não deixo nem os da Universal botar na minha mão. Quando começou outros crentes, não deixe não. Né? Você não deixe não, ela puxa a sua energia, né? O inimigo na mesma hora se revelou, né? Que ele veio correndo desesperado do outro lado, passou na frente dos carros nas carreiras para dizer isso. Então, irmão, o mundo lá fora está clamando, amém? Nós temos nos acovardado de fazer o nosso papel e de agradar ao nosso mestre, porque se há uma coisa que Jesus se regozija na nossa vida é quando a gente cumpre o seu ID. Quando a gente proclama o seu evangelho, porque foi para isso que ele nos chamou. E várias outras, agora, outras vezes eu já passei por situações assim, irmão. Eu já fui. Deus já falou muito no meu coração uma vez, eu era nova convertida, eu vim do trabalho, e eu vi uma mulher bem distante, num canto de muro. E o Espírito Santo se comoveu no meu coração. Olha, eu não ia nem passar naquele lugar.
porque o ônibus da firma, ele vinha direto do distrito e deixava a gente aqui na Floriano. E nesse dia, a menina que trabalha comigo disse, Dudé, eu queria mostrar um negócio a tu na minha casa. Ela mora na Liberdade. Aí eu disse, não, Pedrina, eu não vou nela. Ela disse, não, mas eu faço questão. E por amizade eu fui. E eu encontrei essa mulher quando eu vinha voltando sozinha para pegar o ônibus daqui da linha. E o Espírito Santo, ele me inquietou de uma forma tremenda para mim falar do amor de Deus. Eu ouvia a voz dizendo, vai, fala. E eu me acovardei. E depois, quando aquela mulher saiu daquele lugar, eu me sentei numa calçada. E eu não tinha mais nem coragem de voltar para casa. Eu baixei a cabeça e ali mesmo eu fiquei. E eu senti uma dor muito grande e uma vergonha de Deus. Porque eu não fui capaz de dizer àquela vida que Jesus o amava. Talvez fosse a última palavra que ela fosse ouvir. E eu me acovardei. Será que alguém aqui também tem feito isso? Será que alguém tem se acovardado? Você tem se acovardado também? Hoje é dia de despertamento. É dia de mais uma chance. Mais uma vez, Jesus está dizendo assim, ide, saia da zona de conforto. Porque nós ficamos vivendo na zona de conforto, irmão. A gente não quer sair no sol quente. Mas quando está chovendo, a gente também não vai, porque está chovendo. É verdade? Então, a gente fica procurando a justificar o que é injustificável diante de Deus. A primeira coisa que Jeremias disse, ele disse, Senhor, eu não passo de uma criança. Eu não passo de uma criança. E Deus disse, olha Jeremias, eu estou contigo para te livrar. Porque Deus viu o medo do coração de Jeremias. Deus viu que ele, naquele momento, se achou incapaz. Diante das afrontas, ele estava sendo enviado para reis, homens, como eu disse antes, homens de coração duro, rebelde à palavra do Senhor, um povo que conhecia ao seu Deus, Israel, mas que tinha abandonado, que não queria conserto. E Isaías, ele achou muito pesado levar esta palavra. E Deus disse, vai, eu estou contigo para te livrar. Hoje, na nossa geração, nós temos medo de falar com alguém que tenha que seja um pouco mais alto do que nós, que tenha uma posição, que vá nos desprezar, que as nossas palavras sejam rejeitadas. E logo a gente teme. Quando o Espírito Santo diz, vai falar aquele ali, a gente logo diz, não, Senhor, meu linguajar, eu não sou tão culto para levar uma palavra para aquela pessoa entender. Mas a palavra de Deus diz que a gente abre a boca. Quando o Espírito fala, irmão, até um ai e um ui faz um grande efeito. Porque foi falado pelo Espírito. E o Espírito é quem interpreta nos corações aquilo que ele está falando. Com as nossas próprias palavras. Ainda que nós falemos com uma cultura lá em cima, com a linguagem atual, do chique, do rico, nada vai surtir nenhum efeito. Porque foi as nossas palavras. Amém? Então, ide, mas ide no Espírito. Ide e pregai com a ousadia. Porque a palavra do Senhor, ela é veloz para alcançar os corações. Às vezes a gente diz, não, faz tanto tempo que eu falo para fulano não quer ouvir. Ele ouviu. Ele endureceu o coração, mas ele ouviu. Vai chegar um dia que essa palavra vai alcançar aquele coração de forma tremenda. E ainda que ele seja alcançado por alguém pregue, sem que seja você, as suas palavras não voltou vazia, porque foi ela quem ficou no coração, foi ela quem germinou, e é ela quem vai dar o fruto.
Amém, irmãos? Então, a gente não pode deixar de fazer o ID do Senhor. No início do ministério, quando era a igreja pequena, eu ia com meus filhos, tudo pequeno. No domingo, um dia desse eu estava orando, dizendo, meu Deus, eu quero ser um crente melhor do que eu fui. Mas se eu não for melhor, eu quero pelo menos ser o que eu já fui, né? E eu pregava. Eu saía daqui, irmão, com 3 crianças, puxando 3 crianças, no sol quente, na chuva. Eu levava um saco, botava uma sacola, botava uma garrafa de água congelada, botava uns biscoitos, botava umas bananas dentro, botava água, suco, e ia com esse saco, esses 3 meninos, sabe para onde? Lá para o mutirão, aqui por dentro. Agora tem casas, mas antigamente não tinha, era aqui por dentro. Eu ia lá para o mutirão, e eu andava de casa em casa, perguntando se alguém queria que eu falasse de Jesus, e que eu orasse na sua casa. E por que agora, nós, né, a maioria das mulheres aqui, não tem filho criança mais, tem filhos adultos. Mas começar por mim, caiu no acomodismo, porque tem um ministério de evangelização, então é um ministério que vai, eu não vou. Se tem oportunidade na fila de um banco, no médico, a gente diz assim, não, mas daqui um pouco vai passar as irmãs entregando os folhetos, eles vão ouvir. A gente não fala, a gente não diz. Porque nos acomodamos e achamos que vai mudar a situação da forma que está, e não vai mudar. O que muda é o poder da palavra de Deus, vivida e proclamada. Amém? A semana passada eu fui para o médico e chegou uma mulher, sentou lá, a gente começou a conversar e ela se abriu todinha, a vida dela todinha para mim. Daqui um pouco eu já estava sabendo da casa dela, do casamento dela que não deu certo, da frustração que ela tinha, da raiva que tinha do marido, dos filhos que moravam não sei quem, onde já estava formada. Ela disse tudo. Aí depois ela disse, oxe mulher, eu disse, a minha vida todinha é tu. Eu disse, foi. Né? Aí concluindo, ela era uma pessoa que tinha um CA. Ela já tinha retirado um CA de uma parte do corpo, mas ele já tinha estourado em 2 partes do corpo dela. E quando ela me contou isso, eu disse assim, e aí o perdão? Ela disse, eu não libero não. Meu marido não libera não, porque ele foi uma covardia muito grande. Aí eu disse, como foi a covardia que ele fez contigo? Ela disse, mulher, ele saiu, olha, toda a vida eu era uma mulher assim, olha, lavava, passava, arrumava. Eu achava lindo meu marido sair de casa bem arrumadinho. Aí um certo dia ele saiu. Tchau, filha, todo arrumadinho. E eu esperei ele para voltar. Chegou meus meninos. Mãinha, eu disse que é. Olha, meu pai pegou o ônibus da Itapé-Mirim, mas uma mulher foi-se embora. Aí ela disse, eu vou dar uma pisa, você deixar de mentir. Aí depois chegou a comadre dela e disse, mulher, eu vim te dizer um negócio que eu vi ali. Ela disse, se for o que os meninos disse, aí disse, o que foi que os meninos disse? Ele pegou um da Itapé-Mirim com fulano, e ela sabia o nome da mulher. E foi embora. Aí ela disse que desmoronou. Porque era o marido que ela confiava nele, era o homem que ela sabia que cuidava dela, era o homem que ela achava a coisa mais linda do mundo, arrumar ele, deixar todo durinho, engomadinho, cheirosinho para ir para a rua, e foi o homem que fez isso com ela, deixou com 3 filhos. Aí ela disse que isso ela não perdoa, porque ela sabe o que ela foi para ele e o que ele fez com ela. Aí eu fui contar a ela a minha história, né? Aí onde tem mulher, tem conversa, né? Passasse o dia todinho lá, era o dia todinho conversando. Aí eu contei a ela a minha história, disse, eu também fui traída, né? O seu foi todo arrumadinho, mas também foi. O seu foi passear, o meu foi trabalhar. Aí ele entrou dentro de um cartório e o seu foi-se embora, mas foi a mesma coisa. Aí ela disse assim, mas mulher, foi mesmo. Foi, a tua história é mais feia do que a minha. E ela começou a conversar ali. Aí eu disse, mas eu fiz uma coisa que era para toda mulher fazer. Aí ela disse, foi que tu fizesse. Eu acho que ela esperava que eu dizia a ela, não, vá atrás, chame ele para cá. Eu disse, não. Eu fui atrás de um homem que é o melhor que tem para toda a vida. Ela disse, foi mesmo? Eu disse, foi. Achei Jesus. Ela disse, mulher, eu disse, foi. Achei Jesus, minha filha. Entreguei minha vida a Jesus. Aí criei meus filhos com Jesus, que eu não fui besta, né? Criar só não aguentava mesmo. Criar mais Jesus. E Jesus criou para mim, eu tenho 3 bênçãos para a glória de Deus. E contei a ela a minha vida. Quem pode dizer o meu grau de escolaridade? Irmão, eu não terminei a 5ª série, eu tenho a 4ª série primária. Amém? Então, tudo que hoje, o Senhor me capacita a fazer, eu aprendi aqui.
Eu aprendi com a palavra de Deus. Eu aprendi ouvindo as ministrações. Eu aprendi com o Espírito Santo de Deus. Com a pastora que tem sido o anjo dessa igreja a nos ensinar. Então, quando a gente quer aprender, irmão, é porque a gente quer levar. Amém? Se você vem para aprender, é porque você deseja fazer algo no reino de Deus. E para fazer, ninguém faz sem primeiro aprender. Ninguém entra na universidade sem primeiro passar no vestibular. E o vestibular das nossas vidas são as situações que a gente enfrenta adversas. São as lutas. E no meio de tudo isso está o Senhor forjando o nosso caráter. Está trabalhando as nossas vidas. Está nos capacitando a levar para aquele que você vai encontrar lá fora algo que já passou na sua vida. Para que você diga, passei, eu já passei, estou aqui, mas eu passei. Mas não foi sozinha não. Só passei porque Jesus passou comigo. E isso também é o ídolo do Senhor, é evangelizar, é propagar o reino do Senhor aqui na terra. Como eu falei antes, essa guerra da carne com o Espírito, ela sempre houve e vai até o arrebatamento da igreja. Enquanto nós não formos arrebatados para a glória, a gente vai viver nessa guerra da carne com o Espírito. Porque a carne, irmão, ela veio de baixo, né? Não foi da terra que o Senhor tirou, fez o homem, soprou e deu fôlego de vida. Ela veio de baixo, a carne. Ela puxa para baixo, ela quer levar para baixo. Ela se impõe ao poder que vem de cima, que é o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente quer fazer a vontade do Senhor, a gente entra na guerra, na peleja, a carne e o Espírito, mas eu tenho que deixar, você que é a igreja conhece a verdade, tem que deixar o Espírito Santo de Deus prevalecer em todas as coisas nas nossas vidas, porque este poder já está em nós. Amém, irmão? Nós temos o poder de mudar, de tomar nossas decisões e ser abençoado dentro do propósito de Deus. Quantas vezes a gente faz voto com o Senhor de boca, mas a gente vai prestar conta de todos esses votos que a gente faz e não paga. Senhor, eu vou. Se tu fizer isso na minha vida, eu vou. Deus faz e a gente não vai. Então, para que fazer voto? Se é um dever meu, se é um dever seu de ir, por que fazer voto? O Senhor já te mandou e já me mandou. Ide, vá. Não precisa fazer voto com Deus para trabalhar, não. Trabalhe e você vai ver o que Deus faz na sua vida. Amém? Não faça voto, não. Primeiro trabalhe. Quando você trabalhar, aí você vai ver o resultado do trabalho na tua vida. Porque não volta vazio. Nenhum trabalho, como diz lá em 1 Coríntios, né? Ele diz que nenhum trabalho é vã no Senhor. Não pode ser vã o meu trabalho no Senhor. O teu trabalho não é vã quando é no Senhor. Mas é vã sim, quando é dentro da minha vontade, da vontade do homem. E essa cobrança, que muitas vezes vem sobre as nossas vidas quando a gente não faz. Aí a gente determina, eu já não fui mesmo. Deus já está triste comigo mesmo. Então pronto, deixar para lá. Vou fazer mais não. Eu também já pensei assim. Se Deus não está recebendo mesmo, vou fazer mais não. Mas não é assim não, eu aprendi, Deus me ensinou que não é assim não. Quando eu pensei assim, Deus me chamou a atenção. Disse, filha rebelde, volta e faz marco pelo caminho por onde tu volta. Deus nos chama de rebelde, irmão, quando a gente não faz a vontade do Senhor, quando a gente não cumpre o ídolo do Senhor, a gente acha que não, Deus esqueceu, Deus não esquece de nada, porque Deus é Deus. Deus, Ele está acima de todas as coisas. Ele não esquece do que eu sou, nem do que eu faço, e nem você também. Amém? Então, não faça voto para trabalhar para Deus, não. Vamos trabalhar para o Senhor. E que você vai ver que a palavra de Deus vai ser cumprida na nossa vida, como ele disse aqui, no verso 8 e no verso 19. Ele disse a mesma coisa, ele repetiu para Jeremias. Não temas. Eles podem até pelejar contra ti, mas não vai prevalecer, porque eu sou contigo. Quem foi que disse?
O Senhor. Quem foi que disse? Pois esse mesmo Deus diz a mim e a você. Não desanime. Não pare pelo caminho. Não desista. Cumpra a sua tarefa. Cumpre o ir do Senhor. E o medo dessas reações e rejeição sempre vai ter. E acontece mesmo. Não é para todo mundo que a gente fala de Jesus que a gente vai ouvir dizer, eu estava precisando mesmo dessa palavra. Muito obrigado. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que a gente vai ouvir isso. Às vezes a gente fala e a gente recebe uma bofetada muito grande, né? Falando. Na cara. Eu não gosto de crente. E essa mesma mulher que eu falei com ela no hospital, quando eu estava ali esperando no consultório, aí ela disse a mim, mulher, mas já disse tanta coisa tua, eu vou dizer mais essa. Eu disse, diga. Aí ela disse, olha, tu não é assim não, mas lá na minha rua, quando os crentes vêm ali, eu fecho as portas. Eu quero saber desses crentes. Eu fecho as portas. E depois me arrependi, quando eu disse a ela, me dá teu endereço, né? Foi na tua casa. Porque ela conversou, ela despejou a vida dela, né? Então, irmãos, não é coincidência não. Quando Deus nos leva para perto de alguém, para a gente ouvir isso de alguém, é para a gente proclamar o amor de Deus, a misericórdia de Deus. A gente sabe que amor e justiça andam junto, né? Se você quer receber o amor, Deus é o primeiro lugar. É o que Deus quer, é manifestar o seu amor nas nossas vidas. Mas, infelizmente, às vezes, né, Deus também trata com justiça, porque Ele é o Deus perfeito. Amém? Deus é o Deus perfeito. Não adianta você dizer assim, não, mas porque Deus usa o fulano tanto desse jeito, quando abre a boca, fala. E por que eu não falo? Você não fala porque você não pratica falar. Se praticar, fala. Até o mudo, Jesus fazia o mudo falar. Quem não fazia eu e você? Aqui tinha uma moça, o nome dela era Jaqueline. Jaqueline não falava nada, era bem caladinha. Era? Jaqueline missionária, que foi. Jaqueline era muito calada. A gente quase não via Jaqueline falar. Aí foi para o seminário, para o Betel. Quando chegou aqui, falava pelos cotovelos. Porque ela praticou falar. Ela quis falar. Então, se a gente fala, a gente não fala tantas outras coisas. Né? Eu vou nos alternativos, todo dia, vou e venho de alternativa. Aí eu aproveito, quando sai um assunto, aí eu me misturo com o povo do alternativo todinho. Né? Que é para depois eu deixar uma palavra, deixar uma semente. E assim a gente vai aproveitando. Eu não faço o que Deus quer que eu faça, eu ainda não tenho feito não. Estou muito além, aquém, para trás, do que Deus quer que eu faça. Mas eu tenho que me esforçar a fazer. Você tem que se esforçar a fazer. Quando você pensar assim, ai meu Deus do céu, Deus está mandando eu falar. E aí, agora, você chega perto e diz assim, ei, como é teu nome? Da pessoa disser, o meu é esse. Eu também estou aqui, tu vai para esse médico, eu também vou. Tu mora onde? Aí tu faz entrevista, né? Às vezes tem gente que não gosta não, mas tem outros que só esperam bem quem tá abre a boca. Como essa mulher, despeja tudo. Aí na entrevista a gente termina até, aí você tem a oportunidade de dizer quem você é e o Deus que você serve. Amém? E está levando a palavra do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, irmão, uma vez que eu senti Ele fazer isso, eu ainda como posso dizer, dobrei a dose depois. Porque ainda foi pior ainda depois, né? Um dia também eu ia no ônibus e um homossexual, eu vinha no azul e o Espírito Santo disse, vai, fala com ele, vai, fala, vai. Eu fui me inquietando. Quando saiu uma pessoa, a patrona que ele estava, eu fui me sentar. Quando eu fui me sentando, ele se levantou. Aí puxou lá e desceu. E eu fiquei com essa dívida diante de Deus. Eu senti essa dívida, isso me incomodava. E para todo canto que eu olhava, eu vi o rosto daquele homem. E um dia eu disse, meu Deus, tem misericórdia de mim. Me dê a oportunidade de eu falar de Jesus para aquele homem ainda, se ele estiver vivo. Aí foi quando a pastora mandou o Judivan com Gorete ir lá para a Catingueira. E quando chegou, quando eu dei umas escondidinhas por ali, quando ela disse que ia dividir o povo para mandar para os bairros, ela estava pensando em ir para a Catingueira. Eu nunca tinha ido para a Catingueira, mas eu tinha medo da Catingueira tão grande. Aí eu disse, me escondi por ali. Aí a pastora disse, eu vou mandar Judivan e Gorete.
Aí foi Judivan e Gorete. Aí, olha, os irmãos que quiserem ir com o Judivan e Gorete, olha, diga a eles a hora para eles acertarem para sair daqui. Aí eu digo, agora eu vou, que é eles que estão na frente. E eu fui. Quando chegou lá, não sei se tem algum irmão aqui. Tem algum aqui que foi nessa época? Solange. Amém, Cida. E a irmã de Leus, a gente foi, né? Patrícia. E quando a gente chegou lá, a gente foi para a casa do irmão, a irmã de uma irmã que era daqui. E era muito pequena a casa dela. Ela disse, sabe de uma coisa, eu vou botar vocês lá na paróquia do padre. Aí a gente ficou lá na paróquia. Era na paróquia que eles faziam umas farinhas, umas coisas que vendiam, aquela muito mistura. E a gente passou o dia ali, né? Vocês lembram? A gente passou o dia ali. E a gente voltou. E eu voltei aliviada. Eu disse, opa, agora é com Gorete e com Judivan. Depois a pastora me chamou e disse, quem foi daqui que foi para Catingueira? Aí todo mundo, eu. Mas você vai ficar indo para Catingueira e você vai nas portas, de porta em porta, falando do amor de Deus, orando pelas famílias. Aí eu disse, ai meu Deus do céu, nem escapei não. E eu fui, eu fiquei. Aquelas portas, só foram as casas novas, que até o conjunto novo a gente foi de porta em porta, né? Da Catingueira, irmão, até no final do bairro da cidade eu andei de porta em porta. Então, hoje, o fruto dali o que é? Eu tinha menino, hoje eu já tenho adolescente. E eu estou preocupada. Porque esses adolescentes, todo mundo sabe aqui que adolescente não é brincadeira. Nenhum tem pais crente, nenhum. Já fui na casa de alguns. Chamo para ir lá ouvir uma palavra. Não, mulher, eu mando meu menino, eu não vou não. Eu mando meu menino. E os meninos vão. Então lá, irmã, já saiu de lá, já saiu 2 para a Assembleia de Deus. Eu nem sabia a última que ela disse, tia, hoje eu quero aceitar Jesus. Eu fiz o apelo, ela aceitou Jesus e ela sumiu, não voltou mais não. E a semana passada eu estava lá na frente, ela disse, tia, Dudé, não está me conhecendo mais não? Aí eu disse, tô, mulher. Aí ela disse, eu agora sou da Assembleia. Eu já fui até batizada. Eu disse, foi, amém, fique lá. Né? Aí saiu onda, porque ia com os shortinhos curtinhos. É semente, irmão. Está sendo plantado. Eles estão indo. As crianças lá, que era um fuzuê tão grande, as irmãs que foram de início comigo, sabe? Entrava de faca. Se um olhasse para a cara do outro, eu dou na cara e dava mesmo. A gente, para tirar um menino de cima do outro lá, era uma zoada. Se um menino chegasse em casa chorando, a mãe vinha na porta esculhambar. Meu menino veio para aqui e meu menino fez. Teve um dia que eu cheguei, fechei e fui chorar até umas horas lá dentro. Mandei tudo isso embora, eu fui chorar. Mas hoje, é semente. A palavra de Deus não volta vazia. Porque a gente diz assim, não, criança. Mas a criança de hoje é o adulto de amanhã. Eles, se chamar palavrão agora, é lá na casa deles. Porque lá ninguém mais chama palavrão. Eles sabem que tem que levar a Bíblia e o caderno. Porque eles fazem a tarefa e tem a tarefa da semana. Eu dou um caderno a cada um no começo do ano. Aí, cada dia, eles têm um versículo para escrever. Então, para escrever, eles têm que ler. E no sábado, eu dou visto nos cadernos deles, né? E eles não vão mais para quadrilha, né? Tem umas lá que diz, tia, ixi, eu não gosto, mas não vou mais para quadrilha, não. Eu disse, amém, faz muito bem. Né? Então, irmão, eu digo, olha, no sábado, essa classe aqui vai ter que cada um ler um versículo de tal livro. Aí eles lêem, eles vêm e lêem. Né? Eles têm a responsabilidade de ler e trazer e ler lá também. Então, é lento, não é uma congregação, é um trabalho, irmão, de evangelização com criança. Porque isso aqui é fruto das crianças, amém? É um fruto de evangelização de criança. E eu sei que se eles aprendem a palavra, eles mais tarde, eles vão também dar fruto, amém? Então, irmãos, se a gente for olhar só no presente, não. Eu fiz, mas eu não vi. Não adianta, não. A gente nunca vai fazer. Porque nem sempre vai dar resultado o presente. Mas sempre o futuro pode esperar. Então, plante a tempo e fora de tempo. Não desista do que você está fazendo no reino do Senhor. Esse trabalho das famílias, a gente já fez uma vez. A pastora já falou aqui, rendeu realmente muito para a glória de Deus. Vai render outra vez. Quem sabe, se não é nesse trabalho que a tua família vai ser alcançada. Então,
para a sua família ser alcançada, alguém vai lá semear, vai lá no ídolo do Senhor, vai lá levar, enquanto você vai fazer em outras famílias. E Deus vai estar operando, vai estar fazendo a obra. Amém? Deus está conosco. Ide por todo mundo. Eu não posso ir por todo mundo ainda. Sei lá se Deus me leva depois. Até agora eu só fui até nas Malvinas. Mas Deus pode levar alguém aqui, né, e cumprir esse ide até os confins da terra. Deus é Deus. Os propósitos de Deus, só quem conhece é Ele. O dia de amanhã não pertence a nós. Mas o hoje pertence a mim e a você fazer a vontade de Deus, cumprido do Senhor, levando e proclamando esse evangelho. Evangelho de poder, um evangelho que não chega só com poder de salvar, mas com poder de curar, poder de transformar, o poder de libertar. E tudo isso é fazendo o ide do Senhor. Então a palavra de Deus, como a gente sabe, os corações às vezes endurecidos, mas existe na palavra do Senhor, Deus falando, né, que pega o coração de pedra, Ele esmiuça o coração de pedra, porque Ele tem um martelo para destruir o coração de pedra e dar um coração de carne. E esse martelo está nas nossas mãos. Amém? Esse martelo está nas minhas mãos. Diga assim, esse martelo está nas minhas mãos. O martelo é do Senhor, é dele, mas Ele entregou nas nossas mãos, para que a gente bata com Ele, nesse coração de pedra, e faça fluir um coração de carne para a glória de Deus. Então bata com a palavra, esse martelo é a palavra, ela esmiuça realmente, porque ela esmiuçou o meu, esmiuçou o teu. E porque ela não esmiuça os outros corações. Então, sem desistir, vamos bater com o martelo do poder da palavra do Senhor sobre as vidas que lá fora têm esperado da igreja. Uma palavra de incentivo, uma palavra de cura, uma palavra de salvação, uma palavra de poder para as suas vidas, para que seja transformado e que o Senhor venha fazer milagres nessas vidas, como tem feito nas nossas vidas também. Amém, irmãos? Que esta palavra possa ficar em nossos corações. Que você se conscientize como obreiros do Senhor. Obreiro não é só aquele que fica na porta, não é só o diácono, não é só as irmãs do ministério. Eu, você, somos chamados para ser obreiros do Senhor. Trabalhar na obra. Amém? Vamos ficar de pé. Vou chamar a pastora. Deus possa nos abençoar poderosamente. Que a gente possa se conscientizar da nossa posição de servo, né? Se a gente fosse Senhor, não precisaria de ninguém nos ordenar, não precisaria que ninguém viesse nos dar ordem, vá. Mas nós somos servos. Quem é servo aqui? Amém? Eu só vi, teve muita gente que não é servo ainda não. Quem é servo aqui? Então, não faça a sua vontade. Faça a vontade do seu Senhor e cumpra o ide de Deus na sua vida. E assim, com certeza, nós vamos ver os grandes frutos do Senhor. E começando na nossa vida, vamos nos alegrar muito, nos regozijar muito. Porque eu fico frustrada quando eu não faço a obra do Senhor. Eu me acho um zero à esquerda, um nada. Mas no momento em que eu digo, não, eu vou me levantar, eu vou fazer. E logo o Espírito Santo de Deus vem sobre a minha vida, me fortalecendo. E eu me alegro muito. Então, de tristeza por não fazer, nem ter força, você diz, não. Mas eu tenho vontade, mas eu não tenho força. Mas Deus não vai chegar e lhe pegar pelo braço, sacudir, empurrar, vá. Não vai fazer isso. Ele manda a palavra e a ordem. Amém? A consciência é da igreja. Se você é consciente do seu papel, aí você diz, Senhor, na verdade eu não tenho força. Eu não tenho ânimo, não tenho força. Mas eu estou aqui, eu tenho desejo de fazer. Me ajude. E dê o primeiro passo. E vá, porque o resto é com o Senhor nas nossas vidas. Amém? Eu vou orar e eu vou passar a palavra para a pastora. Baixe sua cabeça. Queria que os meninos solassem. Cadê? Saíram? Que nesta manhã a gente possa se conscientizar e dizer, Senhor, eu não sei quantas vezes eu já disse, eis-me aqui ao Senhor. Eu também não sei quantas vezes você já disse.
Quantas vezes os apelos feitos aqui cada ano, a gente vem, eis-me aqui, a gente chora e eu me arrependi, Jesus, porque eu não fui. Eu estou aqui de novo. Aí você não diga assim, não, mas outros anos, tudinho eu já disse, eis-me aqui, eu não fiz. Mas diga assim, Senhor, me dê força para me cumprir a minha palavra contigo. Me dê força, Senhor, para me tirar os olhos das circunstâncias, para me tirar os olhos daquilo que é palpável, que eu veja. Me dá visão espiritual, amplia a minha visão, me faz eu enxergar aquilo que meus olhos carnais não podem ver, me faz eu enxergar pelo teu Espírito Santo. Me dá discernimento para me discernir aquilo que vem de ti e o que não vem. Que quando alguém vier até a mim, Senhor, eu possa ter sabedoria, peça sabedoria a Deus nas minhas palavras. Não precisa fazer promessa a ninguém, irmão, que a promessa quem faz é a palavra de Deus. A gente só precisa profetizar sobre a vida dele, uma vida de abundância, mas em Cristo Jesus. Porque eu e você, a gente não pode curar, a gente não pode sarar, porque se a gente pudesse, a gente fazia na nossa própria vida. Mas a gente pode levar a palavra do Senhor, a gente pode dizer as promessas do Senhor, quando se toma uma posição diante de Deus, o que Deus faz em nossas vidas, amém? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, glorificamos o teu nome, te exaltamos porque tu és fiel, te louvamos pela tua palavra. Pai, eu te louvo porque o Senhor nos escolheu no meio desta multidão, deste mundo, Pai, que jaz no maligno, mas que o Senhor tem chamado, tem escolhido, tem chamado, tem separado a tua igreja aqui na terra.